Alô, amigos e amigas do Última Divisão, aqui estou eu em mais um vídeo diretamente da quarentena. Desculpe a falta de produção nesses vídeos em tempos de quarentena, mas estamos aqui para falar de mais uma edição do Brasileiro. Agora o Aquele Brasileirão vai falar sobre o campeonato de 2004, que é um dos mais pedidos, né? Todo mundo quer lembrar desse título do Santos, a disputa com o Atlético Paranaense, segundo ano dos pontos corridos e com muito mais história. E, bom, assim como foram os últimos vídeos do Aquele Brasileirão lançados agora em 2020 durante a quarentena, acho que eu tô tendo mais tempo para falar ficando em casa, e os vídeos já estão sendo divididos em parte 1 e parte 2, porque também dá pra gente se aprofundar mais a fundo nas histórias. E, bom, nessa parte 1, esse vídeo também vai ser dividido em parte 1 e parte 2. Nessa parte 1 eu vou falar mais especificamente da trajetória do Santos, de como foi formado esse time do Santos, que é bem reformulado em relação ao time de 2002. O Robinho ainda foi a grande estrela do Santos em 2004, né? Por mais que ele teve a mãe sequestrada no fim do campeonato, mas ele foi a grande estrela do time. Ficou fora, né, uns jogos, mas foi a grande estrela do time. Mas tinha outros destaques que foram fundamentais, né? Ricardinho, David, pô, o Basílio, o Talismã, isso para ficar em alguns, né? O Luxemburgo, treinador. A gente vai falar de tudo isso nessa parte 1. E aí na parte 2, que vai ser lançada, se você está vendo o vídeo agora no momento que é lançado, a parte 2 vai ser lançada ainda nessa semana. Se você está vendo em outro momento, já vai ter o link em algum lugar para você ver também a parte 2. Na parte 2 vai ter todas as outras histórias de todos os outros times e mais um pouquinho do Santos, do Brasileirão 2004, né? Aqueles quadros que sempre tem no Aquele Brasileirão, a zebra, a goleada, o saco de pancadas, enfim, o jogão, a polêmica do campeonato. Isso vai estar na parte 2. Mas agora na parte 1, vamos falar especificamente do Santos. Vou começar dando uma pincelada desde o Brasileirão 2002 e aí a gente vai falar de 2004 depois da vinheta. Antes de começar a falar sobre o futebol do passado, contar tudo do Brasileirão 2004, quero deixar uma dica para quem quer ficar por dentro do futebol do presente. Se você quer saber tudo do seu time preferido, todas as notícias, todos os resultados ao vivo, saber tudo sobre o seu campeonato preferido, sobre seus jogadores preferidos, você tem que baixar o aplicativo OneFootball. Tem o link aí na descrição. Você entra lá no OneFootball, você customiza do jeito que você quer, coloca tudo que você quer acompanhar, ou também pode não colocar, você pode só abrir e ver todos os jogos que estão rolando naquele momento, as últimas notícias do futebol. É muito bacana, tem vídeos, todo tipo de informação sobre futebol. Recomendo mesmo, dá uma olhada aí na descrição, baixa o link que vale a pena. A gente já fez um vídeo aqui para contar sobre como o Santos foi campeão brasileiro em 2002, para comentar os traumas que a torcida santista superou naquele ano. O time vinha de décadas sem títulos importantes e principalmente na reta final do mata-mata do Brasileirão 2002 encantou o país com um futebol muito envolvente e com uma geração fora de série de garotos. Os dois mais celebrados na época eram pratas da casa, eram das categorias de base do Santos, o Diego e o Robinho. E esse time comandado pelo Emerson Leão, que foi campeão brasileiro em 2002, que foi então uma nova geração de meninos da Vila, foi reforçada, né? O time foi reforçado no ano seguinte. Chegou, por exemplo, o Ricardo Oliveira, um atacante jovem, promissor da Portuguesa, se juntou a esse time do Santos, que sofreu poucos desfalques de 2002 para 2003, e em 2003 o time continuou fazendo boas campanhas, foi, por exemplo, vice-campeão da Libertadores, parou na final só pro Boca Juniors, o Boca do treinador Carlos Bianchi, né, que ganhava tudo naquele começo no começo do século, né, no começo dos anos 2000, tinha o Tevez, tinha o Schiavi. Naquele ano de 2003 o Boca só perdeu na Bomboneira pro Paysandu do Yarley, né? O Santos acabou caindo pro Boca na final da Libertadores, mas teve atuações também memoráveis naquela Libertadores de 2003. A gente pode citar um 5-1 contra o América de Cali na primeira fase, um dia que os colombianos se renderam aos jogadores do Santos, aplaudiram o time adversário, porque afinal o Santos deu um baile, ganhou de 5-1 do América lá em Cali. E no Brasileirão 2003 o Santos foi muito bem também, foi o vice-campeão, ficou só mesmo atrás do Cruzeiro, que era o Cruzeiro da Tríplice Coroa, com o Alex voando. Então o Santos deu esse azar na temporada 2003, acabou com 2 vice-campeonatos, mas porque bateu de frente com 2 times históricos, né?
o Boca do Carlos Bianchi e o Cruzeiro da Tríplice Coroa. Apesar dessas frustrações, o Santos começou a temporada 2004 como favorito a tudo que disputasse. Só que no primeiro semestre as coisas não andaram bem. Começa, ainda antes da temporada do Santos ter começado de fato, né, em janeiro, os jogadores santistas participaram do fracasso da seleção brasileira sub-23, que acabou perdendo a vaga para os Jogos Olímpicos de Atenas, né, no pré-olímpico daquele ano, de 2004, perdeu a vaga para o Paraguai. O Santos tinha naquela seleção o zagueiro Alex, os volantes Paulo Almeida e Elano, o meia Diego e o atacante Robinho. Eles eram algumas das maiores estrelas daquela ótima, né? Uma geração considerada muito boa, uma geração olímpica do Brasil que acabou não conseguindo a vaga para as Olimpíadas de Atenas. E acabou que os jogadores santistas foram meio que o símbolo do vexame que o Brasil deu, né? O Brasil treinado pelo Ricardo Gomes. É uma história que a gente já contou num programa aqui também. Acabou que uma das imagens que simbolizaram o vexame da seleção brasileira foi uma hora lá que numa entrevista o Robinho abaixou o calção do Diego e aquilo mostrou falta de comprometimento, falta de seriedade, pegou muito mal aquilo. Então acabou que logo no começo do ano, sem nem o Santos ter começado a temporada, os jogadores santistas já estavam sendo criticados, apesar de serem grandes estrelas do país, por causa dessa eliminação da seleção brasileira, e até o Emerson Leão, treinador do Santos, criticou o papelão que os seus jogadores fizeram no pré-olímpico. Falou lá que, por exemplo, o Diego não pareceu estar comprometido. O Leão disse que não ia dar folga para o Diego depois do pré-olímpico, porque na visão dele o Diego foi passear no pré-olímpico. Então o ano começou com esse climão na Vila Belmiro, mas depois os meses foram passando, as coisas foram mais ou menos superadas. Veio o Paulistão, o Campeonato Paulista era muito importante para o Santos naquela temporada. O Santos vinha já de 20 anos sem títulos no Campeonato Paulista. Depois, em 2006, quando encerrou a fila, o Santos ganhou um monte de Campeonato Paulista. Mas até então era um jejum que incomodava muito os santistas e o Santos teve uma oportunidade de ouro de sair da fila quando chegou nas semifinais desse Paulistão de 2004, ia enfrentar o São Caetano, que tudo bem, um time emergente, muito respeitado, né? Não era galinha morta com certeza, o São Caetano vinha de grandes temporadas, grandes campanhas desde 2000, mas o Santos era favorito contra o São Caetano, né? Com muito mais camisa, e do outro lado, a gente tinha o Paulista de Jundiaí, uma grande zebra, contra o Palmeiras, que tinha acabado de subir da Série B do Brasileiro, né? Tinha passado a temporada de 2003 na Série B, então o Palmeiras, o que viesse era meio que lucro ali naquele Paulistão, né? O Santos, que era o grande favorito nesses 4 times que chegaram na semifinal do Paulistão de 2004, mas acabou eliminado de forma humilhante, levou um 4-0 do São Caetano. Aí o que restou no primeiro semestre foi a Libertadores. Na Libertadores o Santos fez a melhor campanha da primeira fase, mas no jogo de ida das oitavas de final teve um novo revés que acabou custando o cargo do Leão. Vale dizer que, em paralelo, já tinha começado o Brasileirão de 2004 e nas primeiras 4 partidas o Santos perdeu 3. Então vinha num momento ruim da temporada, quando no jogo de ida das oitavas da Libertadores de 2004, o Santos abriu 2-0 contra a LDU jogando em Quito e levou a virada, acabou perdendo de 4-2. Depois desse resultado, né, do jeito que foi, o Leão pediu demissão no vestiário mesmo. Mostrou também, né, como já estava muito desgastado, como o clima estava ruim para o Leão lá no Santos. Ele pediu a demissão no vestiário e o Marcelo Teixeira, presidente do Santos na época, disse que era muito grato ao Leão pelo título de 2002, por tudo que foi feito desde então, mas que naquele momento era a melhor coisa, tanto para o Santos quanto para o Leão, que ele saísse do time. A gente deu uma olhada em algumas reportagens da época e vimos que depois da saída do Leão, um nome que foi especulado para virar treinador do Santos foi o Zete. O ex-goleiro Zete estava começando sua carreira de técnico, tinha sido técnico revelação do Campeonato Paulista, levou o Paulista de Jundiaí às semifinais, então tinha bastante moral, teve dirigente do Santos que queria o Zete como comandante, né, do time. Acabou que o Zete não foi escolhido, mas ele começou muito bem essa carreira de treinador. Ainda em 2004 ele conseguiu o acesso do Fortaleza da Série B para a Série A do Brasileirão, mas não foi o escolhido para comandar o Santos.
o Santos acabou em pouco tempo ali decidindo por um treinador muito mais consagrado, muito mais consolidado do que o Zete, o Vanderlei Luxemburgo. O Santos aproveitou que o Luxemburgo estava no mercado, porque o Cruzeiro, né, que tinha ganhado tudo um ano antes, também começou a temporada de 2004 meio cambaleante, e aí o Luxemburgo saiu do Cruzeiro e o Santos aproveitou para fazer essa contratação de peso. Em pouco tempo depois que o Leão saiu, alguns dias, o Santos foi lá e contratou o Luxemburgo. No jogo seguinte, o Luxemburgo já tinha sido anunciado, mas ainda não foi ele que treinou. O Santos foi treinado pelo Márcio Fernandes, interino. O Santos ganhou por 2-1 do Juventude na Vila Belmiro na quinta rodada daquele Brasileirão 2004. O Luxemburgo viu esse jogo nas tribunas de honra da Vila Belmiro. E o Luxemburgo faria sua estreia na quarta-feira seguinte, no jogo de volta das oitavas da Libertadores. Como a gente disse, o Santos tinha perdido por 4-2 da LDU no jogo de ida, então tinha ali uma desvantagem difícil para reverter, mas conseguiu de forma épica. O Santos ganhou de 2-0 no tempo normal na Vila Belmiro e ganhou da LDU nos pênaltis, conseguiu a classificação. A LDU tinha o Alex Agnaga, um dos maiores jogadores, se não o maior jogador equatoriano de todos os tempos, no time naquele dia. E o Santos superou a LDU, então ganhou ainda mais confiança ali com o Luxemburgo, essa estreia épica, mas na fase seguinte da Libertadores veio o maior baque da temporada. O Santos foi a primeira vítima, né, considerando os times mais conhecidos, os times mais fortes, do Once Caldas. O Once Caldas até então, né, parecia um adversário muito fácil do Santos nas quartas de final, acabou surpreendendo. O Santos empatou por 1-1 na Vila Belmiro, perdeu de 1-0 na Colômbia e com isso foi eliminado pelo Once Caldas. Depois o Once Caldas tiraria o São Paulo, tiraria o Boca e seria campeão da Libertadores de 2004. 2004, que vale lembrar, foi um ano de muitas zebras, a gente já fez um programa sobre isso, né? Teve Santo André campeão da Copa do Brasil, Once Caldas campeão da Libertadores, Porto da Champions League, o próprio São Caetano campeão paulista. Ali a gente fez um programa falando aí de grandes zebras desse ano de 2004, a Grécia aqui que eu tô vestindo, não é à toa, né? Grécia campeã da Euro de 2004, e então o Santos foi vítima dessas zebras, né? Acabou caindo nas quartas de final da Libertadores e depois disso teve uma ressaca, ficou 3 jogos sem ganhar no Brasileiro, incluindo uma goleada que levou do Palmeiras em plena Vila Belmiro, perdeu de 4-0 do Palmeiras, tomou gol do Wagner Love, do Munhoz. Então o Santos, depois de ser eliminado pelo Once Caldas, acabou tendo um período bem difícil naquele ano. E o Santos também foi sofrendo um desmanche na primeira metade da temporada 2004. Depois de sair da Libertadores principalmente, perdeu remanescentes do título de 2002. Saiu, por exemplo, o zagueiro Alex, que foi para o Chelsea, depois foi emprestado para o PSV da Holanda. O volante Paulo Almeida foi para o Benfica. O também volante Renato foi para o Sevilha. E o maior baque de todos, o meia Diego, foi para o Porto, que era então campeão da Champions League, e com isso encerrou a dupla Diego-Robinho. Mas aí, parando de falar de quem saiu, falando de quem ficou, da base titular de 2002 tinham ficado basicamente o próprio Robinho, o zagueiro André Luiz, o lateral esquerdo Léo e o meia Elano. E também estava no elenco nesse tempo todo o zagueiro Narciso, que interrompeu a carreira em 2000 ao descobrir uma leucemia, e em 2003 tinha voltado a atuar pelo Santos. Segundo o médico do Santos na época, o Carlos Braga, o Narciso foi o primeiro jogador da história a voltar a jogar depois de passar por um transplante de medula óssea. No mais, o Santos tinha um elenco bem reformulado para ganhar o seu segundo Brasileirão em 3 anos, né? Vamos falar das contratações. No gol, o time tinha feito uma troca não muito vantajosa com o Corinthians no início da temporada de 2004. O Fábio Costa, ídolo da torcida santista, tinha ido para o Timão e o então goleiro do Corinthians, o Doni, tinha ido para a Vila Belmiro. O Fábio Costa, depois de aposentado, né, disse que a troca não foi porque ele foi mercenário, que ele foi ganhar menos no Corinthians, mas ele saiu do Santos porque o Leão não o queria mais no elenco. E o Doni durou, o Fábio Costa até que deu certo no Corinthians, mas o Doni durou pouco na Vila, não deu certo, não caiu nas graças da torcida e foi pro Cruzeiro ainda em 2004. E aí o Santos tinha uma carência no gol. Vez ou outra, o goleiro Júlio Sérgio até tinha uma chance no time, mas acabou tendo que contratar, né? E quem jogou mais em 2004 foram as contratações de peso para a posição. Por exemplo, o então goleiro da seleção chilena, o Nelson Tapia, chegou com 37 anos do Cobreloa para o Santos com muita moral, mas acabou não se firmando tanto. E quem se firmou mesmo foi o Mauro.
um goleiro que fez uma boa Série B de 2003 com o Marília e foi o que mais jogou no Brasileirão, foi muito bem naquela temporada. Na lateral direita, que andava meio deficiente em 2003, depois da saída do Maurinho, o Santos trouxe em 2004 o ótimo Paulo César, vindo de empréstimo do Paris Saint-Germain. Na zaga, o Santos reforçou em 2004 com Antônio Carlos Zago, vindo do Besiktas da Turquia. Esse cheirava a título, né? O Antônio Carlos já tinha sido campeão brasileiro com São Paulo e Palmeiras e viria a ser com o Santos também. Tinha na zaga também um tal de Ávalos, ex-Paraná, vindo do futebol sul-coreano para ser uma importante peça do elenco, além do Domingos, então saindo dos juniores, mas sempre metendo medo. E tinha o Leonardo também, outro prata da casa. No meio, o Santos trouxe o volante Fabinho do futebol japonês, ele que em 2006 seria campeão da Libertadores e do Mundo com o Inter. Tinha também o Preto Casagrande, vindo do Bahia, o Ricardo Bobbio, ex-Vasco, vindo do futebol russo, e até o ídolo corintiano Zé Elias, volante, né, foi para o Santos naquela época, vindo do Genoa. Mas a grande estrela no meio de campo foi o Ricardinho. Ele que foi do Corinthians para o São Paulo, né, numa das transações mais caras do futebol brasileiro até então, teve passagem muito fraca no tricolor e depois teve uma passagem bem rápida pelo Middlesbrough da Inglaterra. Ele foi reencontrar o seu bom futebol no Santos de Vanderlei Luxemburgo em 2004. E agora indo para o ataque, quem acompanhava o Robinho nesse time geralmente era o David, que tinha chegado do Bordeaux após passagens marcantes por Corinthians e Cruzeiro, mas também foram importantes nessa campanha de 2004 o William Batoré, um prata da casa que também era remanescente de 2002, mas não teve destaque em 2002, acabou se destacando mesmo em 2004, e o Basílio, ex-Palmeiras, e que também tinha feito uma grande Série B em 2003 com o Marília, junto com o Mauro, e ganhou o apelido de Talismã em 2004 por resolver jogos quando entrava no segundo tempo. Mas vale lembrar que nem toda a contratação do Santos em 2004 era assim tão precisa. O time no primeiro semestre trouxe, por exemplo, o Robigol, mas o Robigol foi tão mal que nem ficou para o brasileiro. Dá para ver que o Santos reformulou bastante o elenco ao longo da temporada de 2004 e com isso teve que ir entrosando o time com o Campeonato Brasileiro em andamento. Boa parte dessas contratações foram feitas já com o Campeonato em andamento. O David, por exemplo, a estreia dele foi naquela vitória contra o Juventude na Vila Belmiro, treinado pelo Márcio Fernandes na quinta rodada que eu comentei. Então os jogadores iam chegando, mas o Luxemburgo tinha tempo, né, de entrosar o time. O campeonato tinha 46 rodadas, então tudo bem que ele foi montando o time durante o campeonato. O Santos deu umas osciladas, mas já no primeiro turno encaixou uma ótima sequência de 7 vitórias seguidas e com isso chegou à liderança pela primeira vez na 15ª rodada. E a essa altura nenhum time tinha se firmado muito na liderança, né? O campeonato já tinha sido liderado pelo Goiás, pela Ponte Preta, pelo Criciúma, pelo Palmeiras, que tinha acabado de subir da Série B. O Figueirense do Dorival, treinado pelo Dorival Júnior, também se surpreendia, tinha liderado o campeonato em algumas rodadas, né? Trocava muito o líder até a 15ª rodada e aí o Santos assumiu a liderança, segurou a liderança por um tempo, chegou a perder de novo, deu umas osciladas, né? O Palmeiras retomou a liderança ainda no primeiro turno, mas no final do primeiro turno o Santos conseguiu terminar com a melhor campanha ainda do primeiro turno, mas super equilibrado, né? Na virada, né? Na 23ª rodada, o Santos terminou como líder, né, do primeiro turno com 41 pontos, mas empatado em pontos com o Palmeiras e com a Ponte Preta, melhor que eles só no critério de desempate mesmo, né, que aí o Santos foi o campeão simbólico do primeiro turno, e vale dizer que 2004 foi o primeiro ano que o jornal Lance deu aquele troféu Osmar Santos, que é um título simbólico que o jornal dá, né, um troféu simbólico para o campeão do primeiro turno, né? Então o Santos foi o primeiro time a ganhar esse troféu Osmar Santos do jornal Lance. E aí no segundo turno nem dá para falar que o Santos oscilou. O Santos continuou com campanha de campeão, com muito mais vitórias do que tropeços, mas o que aconteceu de diferente e que tornou difícil a missão santista, né, não deixou o Santos ser campeão de uma forma fácil, foi que o Atlético Paranaense subiu muito de produção no segundo turno, também emendou grandes sequências de vitória e acabou ali, principalmente no terço final do campeonato, a 15 rodadas do fim mais ou menos, se apresentando como o grande adversário santista na disputa pelo título. O Atlético Paranaense tomou a liderança do Santos na 33ª rodada e aí até perdeu ali por uns momentos, na 38ª, 39ª, o Santos retomou a liderança, mas depois perdeu de novo. O Atlético Paranaense só foi ter um tropeço fatal na penúltima rodada, que aí permitiu o Santos ser campeão. E então teve essa disputa, no Atlético Paranaense
também se descolou muito dos outros, fez uma campanha muito boa no segundo turno, só que o Santos sempre seguiu na cola, né? Só que ainda assim, apesar de sempre ter sido equilibrado, nunca ninguém ter aberto uma vantagem muito grande assim, o Atlético Paranaense estava cheio de confiança nesse segundo turno e teve a polêmica declaração do treinador Levir Coupe do Atlético de que o time estava no piloto automático. A gente vai falar bem disso na parte 2 do vídeo para a gente analisar com as palavras exatas se o Levir Coupe realmente foi deslumbrado, arrogante ou não, se foi só um comentário normal. E na parte 2 do vídeo eu vou falar melhor também sobre as pipocadas que o Atlético Paranaense deu na reta final. Desculpa aí, acho que não dá para escolher outro termo, desculpa a palavra dura aí, mas o Atlético Paranaense pipocou na reta final. A gente vai falar melhor na parte 2, por exemplo, na 43ª rodada, o Atlético vencia por 3-0 o Grêmio, que foi rebaixado naquele dia, e levou empate, né? Deixou empatar. Depois, na penúltima rodada, também o Atlético Paranaense, se vencesse o Vasco, que estava brigando para não cair, tudo bem que era fora de casa, mas se vencesse o Vasco em São Januário, vinha de 6 jogos invicto, ele estava bem melhor que o Vasco. Se vencesse, daria um passo enorme para ser campeão, podia até ser campeão naquele dia, mas também perdeu para o Vasco, e aí permitiu, né, que o Santos tinha um adversário bem mais difícil na penúltima rodada, que era o São Caetano, fora de casa, e aí o que aconteceu foi que a combinação mais improvável que aconteceu, né? O Santos ganhou do São Caetano e o Atlético Paranaense perdeu do Vasco, um jogo que parecia mais fácil. O São Caetano, vale dizer, né, que o São Caetano estava abalado ainda pela morte do zagueiro Serginho, que a gente vai contar também melhor na parte 2 do vídeo. O São Caetano, pelos resultados dentro de campo, deveria estar brigando por uma vaga na Libertadores, mas tinha perdido 24 pontos no STJD e por isso também não brigava mais por uma vaga na Libertadores. Estava desfalcado quando enfrentou o Santos, de destaques do time com o Anderson Lima, com o Fabrício Carvalho, mas ainda assim todo mundo considerava na penúltima rodada que o título ainda estava na mão do Atlético Paranaense, que muito provavelmente, né, para todo mundo, iria ganhar do Vasco fora de casa, enquanto o Santos talvez ia ter dificuldade ali para ganhar do São Caetano. E aconteceu isso. O Santos então assumiu a ponta na penúltima rodada, aproveitando o tropeço do Atlético Paranaense e vencendo um jogo difícil contra o São Caetano fora de casa. E aí, na última rodada, enfrentaria o Vasco, né? Só dependendo de si para ser campeão brasileiro. E aí a gente vai falar agora um pouco das dificuldades, né? Como o Santos teve muitos obstáculos nessa reta final de brasileiro. O Santos ia fazendo sua parte dentro de campo, mas fatores extra-campo acabavam atrapalhando e, ao mesmo tempo, via o Atlético Paranaense um time que quase nunca perdia, né? Até que começou a ter esses tropeços na reta final. A primeira grande dificuldade do Santos foi que o craque do time, o Robinho, teve que se ausentar de 6 partidas na reta final do campeonato porque teve a mãe sequestrada. A gente vai contar também melhor a história do sequestro da mãe do Robinho na parte 2 do vídeo. E outra dificuldade que o Santos enfrentou foram as pesadas punições do STJD por causa de objetos arremessados por torcedores na Vila Belmiro, né? O Luiz Sveiter, presidente do STJD, ele tinha lá uma punição que ele fazia o time punido jogar a 150 quilômetros do seu estádio. Então o Santos não podia nem mandar jogos no Pacaembu, né, em São Paulo. Tinha que ser uma distância maior. Com isso, o Santos mandou vários jogos no interior no segundo turno do campeonato. O primeiro jogo no interior foi na 26ª rodada, né, a primeira punição lá, que o Santos conseguiu ganhar de 4-1 do Figueirense jogando no estádio Wilson de Barros em Mojimirim. E aí vamos mostrar agora na tela outros jogos aí do Tour Caipira do Santos no segundo turno do Brasileiro. Na reta final, fez os últimos 4 jogos com o mandante no interior e sempre vencendo bem com o apoio da torcida do interior. Ganhou de 5-0 do Fluminense no Benedito Teixeira em São José do Rio Preto na 39ª rodada, 2-1 do Goiás no Prudentão em Presidente Prudente na 41ª rodada e 5-1 do Grêmio no Benedito Teixeira em São José do Rio Preto na 44ª rodada, e aí também faria o seu jogo decisivo na última rodada contra o Vasco em Rio Preto no Benedito Teixeira. E agora, momento autoajuda, o coach Frangão aqui vai te dar uma lição de nunca desistir com base nessa campanha do Santos em 2004. O Santos nunca se entregou com todas as adversidades, chegou na penúltima rodada parecendo que ia ser tudo em vão, que ia fazer o quê, né? O Atlético Paranaense tinha uma condição bem mais favorável para ser campeão brasileiro, mas aí na penúltima rodada o Santos ganhou o jogo mais difícil contra o São Caetano, viu o Atlético Paranaense tropeçar de novo, perdeu um jogo teoricamente mais fácil contra o Vasco,
E aí o Santos foi presenteado com uma última semana perfeita. Essa vitória contra o São Caetano foi no dia 12 de dezembro, um domingo. O Santos então assumiu a liderança, passou a depender só de si na última rodada. Aí treinou a semana inteira. Na sexta-feira veio a maravilhosa notícia de que a mãe do Robinho foi libertada. E aí ficou ainda aquela dúvida, será que o Robinho ainda pode jogar na última rodada? O Robinho ele não estava jogando, mas ele vinha treinando. E sim, o Robinho jogou na última rodada, ficou esse mistério no ar, mas o Luxemburgo bancou a escalação do Robinho na última rodada, né? Nesse período que ficou sem o Robinho, o Basílio substituiu muito bem, mas na última rodada botou o Robinho para jogar contra o Vasco, e aí o Santos usou uma coisa que seria ruim a seu favor, porque o Santos foi impedido de jogar no seu estádio, ficou longe da Vila Belmiro tanto tempo, mas acabou se sentindo em casa no interior, né? Aplicou grandes goleadas, estava ali já se sentindo em casa em Rio Preto principalmente, e aí na última rodada ia pegar o Vasco que deu essa grande força na rodada anterior, ganhando o Atlético Paranaense. O Vasco já estava mais tranquilo, né? Já não brigava mais contra o rebaixamento, e o Santos não desperdiçou essa oportunidade, já abriu 2-0 contra o Vasco no primeiro tempo mesmo, com gols do Elano e do Ricardinho. Depois o Vasco até descontou na etapa final, o jogo terminou 2-1, mas não importa, né? Suficiente para o Santos ser campeão brasileiro, e campeão brasileiro em Rio Preto, né? Vamos lá, um abraço para Rio Preto. Pô, Rio Preto, vamos voltar aí pro cenário futebolístico, né? América e Rio Preto, voltem aí, vamos colocar Rio Preto de volta no cenário do futebol. E tem mais, depois de tantos altos e baixos, o Santos ainda terminou o Brasileirão com um recorde que vai ser muito difícil alguém bater um dia. Justamente por ganhar de 2-1 do Vasco, né, ali na medida exata, né, por fazer 2 gols na rodada final, o Santos chegou a 103 gols naquele Brasileirão, e com isso se tornou o time com mais gols em uma só edição do campeonato. O Cruzeiro, né, o super time do Cruzeiro um ano antes, com as mesmas 46 rodadas de Brasileirão, né, também vai ser difícil ter um campeonato com tanta rodada de novo, com as mesmas 46 rodadas o Cruzeiro fez 102 gols, e o Santos então por um golzinho a mais teve o melhor ataque da história de todos os Brasileirões nesse ano, aí de tantos perrengues, né? A gente tá falando aí desde 2002, o Santos amargou lá os vice-campeonatos, depois teve um primeiro semestre difícil de 2004, mas tudo terminou com um final feliz. Ó, mesmo se o Santos não ganhasse do Vasco na última rodada, o Santos ainda assim seria campeão, porque o Atlético Paranaense tropeçou mais uma vez contra um time brigando para não cair, empatou com o Botafogo na última rodada na Arena da Baixada, e isso a gente vai contar melhor na parte 2 do vídeo, que esse jogo, Botafogo e Atlético Paranaense, foi bem interessante também, um jogo histórico. Vamos então aqui para encerrar o vídeo, falar da escalação do Santos nesse último jogo, né, nessa partida decisiva do Brasileirão contra o Vasco em Rio Preto. O Santos foi a campo com o Mauro no gol, Paulo César, Leonardo, Ávalos e Léo, Fabinho, Preto, Casagrande, Ricardinho e Elano, depois entrou o Marcinho, aí no ataque Robinho, depois entrou o Basílio e David, depois entrou o William Batoré, Santos campeão brasileiro 2004, treinado por Vanderlei Luxemburgo. E com esse título, Luxemburgo também bateu um recorde, ganhou o brasileiro pela 5ª vez, foram 2 títulos com o Palmeiras em 93 e 94, um título com o Corinthians em 98, porque aí depois ele foi para a seleção, né? Em 99 quem comandou o time foi o Oswaldo de Oliveira, que era o auxiliar do Luxemburgo antes, mas então 3 títulos ali, 2 pelo Palmeiras, 1 pelo Corinthians, 1 pelo Cruzeiro em 2003 e esse 5º pelo Santos em 2004, no ano seguinte. O Luxemburgo, assim, ele é o recordista de títulos de Campeonato Brasileiro pós 1971. Se a gente considerar também os brasileiros antes de 71, né, Taça Brasil, Roberto Gomes de Pedrosa, aí ele está empatado com o Lula, né, que treinou o Santos de Pelé, ganhou 5 vezes o Nacional também com o Santos do Pelé. E aí o Luxemburgo estava muito em alta, né, no final de 2004, e ele, 11 dias depois de ser campeão brasileiro, ali dia 30 de dezembro, quase Réveillon, ele foi anunciado como treinador do Real Madrid e deixou o Santos. E aí o Santos no ano seguinte começou a temporada treinado pelo Oswaldo de Oliveira. O Luxemburgo então foi para o Real Madrid e na metade da temporada seguinte, 2005, o Real Madrid também levaria a outra grande estrela do Brasileirão aí que o Santos ganhou em 2004, levaria o Robinho, né? Então o Luxemburgo treinou o Real Madrid até dezembro. Um dia vale a gente fazer um programa sobre essa passagem do Luxemburgo no Real Madrid, né? Ficou quase um ano, quase a temporada inteira de 2005 à frente do Real Madrid, e nesse meio tempo também o Robinho acabou indo para a Espanha. E é isso, gente. A parte 1 do vídeo fica por aqui. Essa parte 1 é mais focada na formação do time do Santos campeão, na campanha do Santos. Mas na parte 2 vai ter muito mais Santos também, vamos falar mais do Robinho, falar do
do sequestro da mãe dele, mas especificamente também. E vamos falar de outros destaques do Brasileirão 2004. A gente vai lembrar então desses tropeços do Atlético Paranaense no final, mas da grande campanha do Atlético Paranaense no segundo turno, né, que encantou todo mundo esse time, e do Washington, né, que foi recordista de gols numa edição do Brasileirão. Falar também do Grêmio, como que o Grêmio foi rebaixado, né, de algumas decepções desse campeonato, algumas surpresas, algumas zebras legais que teve. Falar também, infelizmente, da morte do zagueiro Serginho do São Caetano, que marcou muito esse campeonato de 2004. Tudo isso, as outras histórias do Brasileirão 2004, a gente vai contar na parte 2. Um abraço e até lá!